Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro, e estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o nosso 70º vídeo e estamos hoje terminando a lista dos apóstolos. E por isso eu já peço que você clique aí, compartilhe, se inscreva no canal e tudo mais. Em Mateus capítulo 10, versículos 2, 3 e 4, lemos assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Aquele que o traiu. Puxa, aqui temos a vida de um homem que teve um grande privilégio, né? A história de Judas Iscariotes está narrada no Evangelho, o seu início e o seu final. Ele era uma pessoa em quem Jesus depositou grande confiança, era o tesoureiro do grupo, ele que tinha a bolsa na mão, ele que organizava e, enfim, fazia a tesouraria, né? A tesouraria, um homem de confiança. Devia ser um homem letrado, devia ser um homem competente, um homem com muitas habilidades, mas um homem que não conseguiu superar as suas inclinações, as suas ideologias. Preste atenção. Ideias radicais levam homens para distante de Deus. Isso foi o que aconteceu com Judas Iscariotes, aquele que o traiu, as suas ideias. Enfim, nem Jesus fazendo milagre, nem Jesus dando a ele, Judas, poder para curar, ele viu, ele tocou, ele ouviu. Gente, ele teve privilégio que todo mundo gostaria de ter, mas a si mesmo, os seus ideais, as suas convicções ultrapassaram aquilo que o Evangelho queria fazer nele. A Bíblia nos diz que ele então vende Jesus por 30 moedas de prata. E Mateus capítulo 27 nos diz que finalmente ele, depois que ele viu que Jesus, o destino de Jesus estava traçado, a Bíblia diz que arrependendo-se ele voltou com as moedas e quis desfazer o negócio, capítulo 27 de Mateus, né? E ele disse: eu traí um sangue inocente. E os sacerdotes disseram: o que temos nós com isso? Isso é problema seu. E o máximo que Judas fez foi jogar aquelas moedas dentro ali daquele templo e retirou-se para a morte. No final de tudo, ele descobriu que não valeu a pena. Ele estava com dinheiro, mas a sua alma ficou vazia. Nunca valerá a pena trocar Jesus por qualquer aventura neste mundo. Judas que o diga. Ele ficou marcado por aquele que o traiu. E o erro de Judas, pior talvez do que vender Jesus, foi que ele veio devolver a moeda aos sacerdotes. Se ele vai a Jesus,
talvez fosse diferente. Mas ele foi resolver o problema dele com as pessoas erradas. Sempre que você procura pessoas erradas para resolver problemas, você corre o risco de piorar a situação. Cuidado com quem você conversa as coisas. Judas foi falar com os sacerdotes. Não quiseram nem saber disso. Isso é problema seu. E ele ficou amargurado. Ainda perdeu, porque o dinheiro não fazia mais sentido para ele, o que ele estava sentindo na alma. Então, alguém diz assim, mas o livro de Atos nos diz que ele comprou um terreno, ele se arrebentou lá, não sei das quantas, comprou um terreno, a Céldama, tal, aquela coisa toda, mas ele se arrebentou. Então, Mateus diz que ele se enforcou, e Atos diz que ele foi partido ao meio, tal. Não, as narrativas não são contraditórias de Mateus 27 com Atos capítulo 1. Não são contraditórias, são complementares. Ele comprou de fato um campo chamado Campo de Sangue, né? Na verdade não foi ele, né? Os sacerdotes compraram, né? E ele, diz a Bíblia, enforcou-se, conforme nos diz Mateus. Bem provável que em algum momento a sua corda arrebentou, alguém arrebentou a corda depois e ele espatifou-se lá e ficou partido ao meio, de forma que as narrativas elas não devem ser vistas como contraditórias, mas complementares, ok? Ele enforcou-se e foi partido ao meio, está tudo certo, são narrativas complementares. Agora, uma coisa que muita gente tem dito assim, Judas estava... Alguém disse assim, mas pastor, Judas podia ser um bom discípulo? Já não estava dito no Velho Testamento que ele trairia? Aquele que comeu comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, diz o livro dos Salmos. Ele podia? Não, ele podia, ele teve a chance. Veja só, presta atenção. Tudo que vai acontecer comigo e com você, Deus já sabe. Concorda comigo? Só que aquilo que vai acontecer comigo não está escrito na Bíblia. Nem aquilo que vai acontecer com você está escrito na Bíblia. Mas de Judas está escrito porque Deus viu e mandou escrever. Não é que Deus o escolheu para aquilo. Presta atenção, isso é que é perigoso. Deus deu a Judas uma grande oportunidade, mas viu que ele não corresponderia. Mas só isso. Deus sabia que o homem ia pecar? Provavelmente. Provavelmente. Por que fez? Porque na economia de Deus, no cálculo de Deus, o mundo com todas as tragédias que tem, ainda com o plano de salvação em Cristo, valeria a pena. Então eu quero dizer para você o seguinte, o fato de Judas ter sido mencionado no Velho Testamento como traidor, apenas ratifica, endossa que Deus tem a capacidade de ver. De ver. É isso. Não é que ele foi escolhido para ser um traidor. Não. Ele foi um traidor porque ele escolheu ser. Essa é a questão. Então, mas ele teve um privilégio, gente, enorme. Não perca privilégio. Cuidado. Você tem a maior riqueza do mundo, que é Jesus. Cuidado para que as visões que você tem deste mundo, as aspirações, as inclinações ou qualquer outra ideia te leve para distante do teu Salvador. Judas foi distante e quando foi pedir perdão, ainda pediu perdão à pessoa errada.
Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ser fiéis até a morte, quando receberemos a coroa da vida. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.